A partir da década de 1990, os veículos utilitários esportivos tomaram as ruas do mundo. As mulheres não queriam ser apenas mães que levavam seus filhos para a aula de futebol e abandonaram suas minivans. Os homens queriam um carro que pudesse ir para qualquer lugar, mesmo que fosse apenas até o escritório. Algumas pessoas acusaram seus donos de prejudicar o planeta, mas nenhuma empresa de automóveis poderia sobreviver sem um SUV em sua gama. Suas vendas cresceram de forma assustadora. Veículos com tração nas quatro rodas foram projetados para fins militares e adotados por trilheiros. Porém, foi na década de 1990 que o SUV tornou-se um fenômeno nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que o resto do mundo torcia o nariz em sinal de preconceito. Mas, de fato, suas raízes apontam para os primeiros dias onde não existiam estradas para veículos. Quando o automóvel surgiu, a maioria das cidades eram pensadas para carroças. Por isso, os carros tiveram que abrir seu próprio caminho. Toda a infraestrutura das estradas era destinada para a figura do cavalo e carreiros para carroças. Não existiam rodovias como eu e você vemos hoje. Os automóveis estavam sempre tracionados em apenas duas rodas. Eles estavam constantemente limitados, ficando presos e atolados na lama. Essa era a rotina na cidade de Wisconsin. Em 1908, maquinistas Otto Zackel e seu irmão William Besserdick adaptaram engates e inventaram assim uma tração nas quatro rodas emergencial. Logo, o automóvel não ficaria mais atolado. Sua principal característica era uma movimentação do eixo dianteiro, que permitiu que os carros tracionassem mesmo quando o torque estava sendo aplicado na traseira. Eles montaram esse sistema primeiramente em um carro a vapor, mas, dentro de um ano, já o tinham instalado em um veículo a gasolina. Eles poderiam ir a qualquer lugar com seu companheiro Bediger. Na época não havia nada igual no mundo. Com certeza, foi o melhor veículo americano com tração nas quatro rodas que existia. Eles o chamavam de navio de batalha, porque nas primeiras unidades de teste descobriram que nada poderia pará-lo. Em 1911, eles ouviram falar de um teste de campo para o exército dos Estados Unidos. O exército queria ver se veículos motorizados poderiam finalmente substituir cavalos. A empresa dos dois irmãos entraram na disputa com uma versão despojada do navio de batalha e assumiram a disputa. A outra entrada livre deles era apenas com tração nas quatro rodas e terminou a competição da Primeira Guerra Mundial provando o valor de quatro rodas para terrenos acidentados, conduzindo veículos, sendo parte do exército para levar sinal em todas as futuras batalhas. Um exército mecanizado estava prestes a substituir a cavalaria. O exército começou a perceber que, para o seu próprio bem, precisava de um veículo leve com tração nas quatro rodas nos carros de combate. Quando a guerra eclodiu em 1939, o exército convocou mais de 100 empresas para enviarem projetos de um novo veículo com tração nas quatro rodas. Apenas algumas responderam ao pedido. Uma delas, especializada em construção de veículos pequenos, a American Bantam Car, sediada em Butler, no estado da Pensilvânia, teve de projetar em apenas 11 dias um protótipo que, em tese, levaria 50 dias. A tarefa da Bantam era aparentemente impossível, mas contra toda sorte, a engenharia se aproximou para chegar ao seu protótipo dentro de 5 dias. Em 1º de agosto de 1940, o projeto foi aceito. Eles tiveram uma pequena equipe trabalhando no primeiro protótipo, que tinha que estar pronto até 23 de setembro. Eles cumpriram o prazo apertado do governo. O gerente da fábrica, Harold Christ, partiu na unidade de protótipo por 400 km para Camp Holaber, Maryland. Os avaliadores do exército submeteram o Bantam a um exame rigoroso, pois tinha que estar preparado para combater. O veículo estava com um pouco de sobrepeso, mas o exército revisou os requisitos e o Bantam Beat This Bug foi aceito. Mas se por um lado o exército adotava o Bantam, por outro tinham dúvidas sobre a capacidade da pequena empresa para produzir em massa os veículos. Foi aí que pesou a única concorrente, Ford e Willis Overland. Embora fora do prazo, também estavam competindo. Eram empresas com mais capacidade e maior aproximação com o governo, conexões que a Bantam não tinha. Ford e Willis receberam um contrato para construir um conceito melhorado do Bantam, o que seria denominado como Jeep, em 7 de dezembro de 1941. Um mês após a produção do Jeep, os japoneses atacaram Pearl Harbor. Finalmente a América entrou na Segunda Guerra Mundial e começaram a mobilizar homens. Quando os soldados foram apresentados para o Jeep, a maioria não sabia o que faria um conversível de visual alegre, mas não demoraria muito para que o exército abraçasse o Jeep como um duro e capaz companheiro das linhas de frente. No princípio eles não sabiam como trabalhar com o Jeep, além de usá-lo como um veículo de reconhecimento, mas, com o tempo, conforme surgiam as necessidades, viram o quanto poderiam exceder seus limites. O veículo estava basicamente envolvido em todas as operações durante a Segunda Guerra Mundial, movendo tropas, entregando suprimentos. Alguns deles estavam adaptados com rodas para linhas de trem, andavam sobre ferrovias, podendo com facilidade girar e alterar sua rota. O veículo podia fazer isso e muitas outras proezas. Logo, mais de 1 milhão de Jeeps foram construídos durante o comando do general de guerra Marshall. Sem dúvida foi a maior contribuição tecnológica para a guerra moderna. Os Jeeps se apresentaram muito bem na Segunda Guerra Mundial. Eles realmente se tornaram um amigo dos soldados. Tanto foi assim que, quando eles voltaram vitoriosos, surgiu uma enorme fila de pedidos por uma versão civil. No pós-guerra, a Willis decidiu construir um Jeep civil. Essa versão foi denominada CJ, que numa tradução livre seria Jeep civil. Tinha poucos novos equipamentos, como limpadores de para-brisas, molas menos duras e uma palheta de cores que ia além do verde oliva militar. Havia versões especiais para agricultores e outros que precisavam de um serviço pesado, pois o cavalo de batalha poderia lidar com muitas tarefas do campo. A Willis ampliou seu alcance quando introduziu um Jeep fechado. Este antepassado do moderno SUV foi conhecido por nós brasileiros como Ford ou Willys Rural. Levava 7 pessoas, era um pouco lento, com uma velocidade máxima de apenas 100 km por hora, mas preparou o terreno para o SUV como conhecemos hoje. Era divulgado como carro comum, podendo levar uma vida dupla. Em 1949, a Willis reforçou seu 4x4 com motor 6 cilindros. Isso permitiu que ele fosse a praticamente qualquer lugar que se desejasse explorar, em caminhos até então desconhecidos. Foi assim que as peruas começaram a gostar do fora da estrada. No entanto, o comprador comum cria mais comodidades que estavam algumas décadas à frente do que a Willis oferecia.
Já estava na hora de mais conforto. O Jeep Willys CJ ainda estava evoluindo para um veículo de diversão, quando a empresa de automóveis Rover, da Grã-Bretanha, estava pensando em utilitário 4x4 para seu próprio mercado. O consumidor parecia estar pronto para outro veículo, que poderia ser usado por agricultores e suas esposas também. Os irmãos Wilks, que comandavam a empresa Rover, tiveram o primeiro passo dado por Maurice Wilks, a fim de retirar do americano Jeep os vícios da guerra. Por todos os lugares, ele gastou seu Jeep. Sabia que era um veículo útil para a fazenda, mas se preocupava com a manutenção, sabendo que um dia algo acabaria por quebrar e peças seriam difíceis de serem encontradas. Imaginando sua vida sem o Jeep, resolveu construir seu próprio 4x4. Os irmãos montaram um protótipo e se retiraram para testá-lo. Parecia óbvio que o novo carro se chamaria Land Rover. Eles projetaram um carro que encontraria principalmente compradores entre agricultores que queriam substituir seus cavalos. O que eu e muitos fazendeiros queremos é algo que possa fazer tudo o que o cavalo pode e muito mais, com 3 vezes a velocidade, pois aqui a terra precisa de uma ilimitada capacidade de trabalho duro. Eles acertaram na mosca. Havia mais demanda pelo pequeno Land Rover do que poderiam oferecer. O veículo de grande peso trazia uma distância entre eixos de 18 polegadas, completado com motor 4 cilindros de 52 HP de potência e, claro, tração nas 4 rodas. Rapidamente se tornou o melhor amigo do fazendeiro inglês e até o veículo escolhido para forças militares ao redor do mundo. Quanto mais Land Rovers apareciam exibindo suas capacidades nas 4 rodas, as habilidades de dirigir começaram a ampliar a demanda que as pessoas descobriram a agilidade fora da estrada dos Land Rovers. Assim surgia uma nova classe de entusiasta automotivo, se afastando da sua raiz como cavalo de obra do agricultor. Começaram a usar o veículo para exploração de encontros festivos em todo o mundo. O veículo era tão robusto e forte, e ao mesmo tempo simples e de fácil reparo, que logo se tornou instantaneamente muito popular em toda a África e Oriente Médio. Rapidamente surgiu a estimativa de que 40% da população da Terra viu um veículo pela primeira vez ao se deparar com um Land Rover. Muitas pessoas viram pela primeira vez um Land Rover por causa das aventuras de cross country, como a expedição de Oxford a Cambridge, uma viagem de 30 mil quilômetros de Londres para Singapura, dirigindo o primeiro veículo motorizado desta rota por terra. Os motoristas expedicionários foram saudados por multidões curiosas e pela imprensa internacional. Comemorações, champanhe na chegada, porém, nem todos estavam felizes com esses valentes carros. Barbara Wilks, esposa de Maurice, disse que os veículos eram feitos como se não existissem mulheres no mundo. Ela queria mais conforto, menos arestas afiadas que, segundo ela, destruíram quase todas suas meias. Assim, em abril de 1958, a Land Rover revelou um modelo refinado, conhecido como Série 2. Trazia uma longa lista de modificações. A janela traseira maior para melhor visibilidade, iluminação revista, para-brisas e janelas eram feitos com vidros que não riscavam, e as portas tinham alças externas nas fechaduras. A Série 2 era mais fácil de dirigir, sem sacrificar sua durabilidade. Inundaram pedidos pela Série 2, e mesmo em muitos países de estradas acidentadas, esses veículos estavam explorando selvas da África, servindo na linha de frente e fazendo trabalhos que outros poucos veículos poderiam fazer. No entanto, ostentar Land Rover na América era raro. Poucos foram importados para lá, de maneira quase irrelevante. De muitas formas, o Land Rover era superior ao Jeep, usando um chassi de design muito melhor, suspensão, transmissão, dirigibilidade quase iguais. O Jeep americano teve um pouco de vantagem em desempenho, mas o inglês era uma boa máquina. Além disso, ele tinha carroceria de alumínio. Na década de 1960, donos de Jeep e Land Rover começaram a transformar esses cavalos de trabalho em brinquedos de meninos grandes. Assim, o off-road começou a se tornar popular. Era uma boa maneira de sair da cidade e ter diversão fácil e barata. Algo que você poderia fazer com sua família e não gastar dinheiro demais em shopping center. Grupos de pessoas, com ou sem grana, escapavam nos finais de semana e enchiam parques. Pela primeira vez, alguns rios molhavam pneus e carros. O fora de estrada se tornou parte das suas vidas. No outono de 1962, a Jeep introduziu um veículo inovador para atender a esses entusiastas, o Wagoneer, o nome remetendo ao luxo dos vagões de trem, descendente direta da nossa rural. A ideia era de uma perua totalmente revista, podendo tracionar 2 ou 4 rodas. A maioria dos especialistas considera este Wagoneer como o primeiro SUV moderno, um 4x4, sem ligações com a guerra ou fazendas, mas projetado com foco em conforto e diversão. Chegava ao ponto de oferecer transmissão automática, a primeira em um veículo com tração nas 4 rodas. O conforto realmente começou a se tornar uma questão em 1963, oferecer até ar-condicionado, o que realmente preparou o cenário para o SUV atual. Mas a Jeep provocou outras marcas a se mexerem para servir este novo mercado internacional. Em agosto de 1965, a Ford lançou o Bronco. Este compacto 4x4 ganhou muitos seguidores entre carros com tração nas 4 rodas. Colecionadores, entusiastas e competidores do off-road não estavam apenas nos Estados Unidos. A japonesa Toyota passou a oferecer seu Land Cruiser, conhecido aqui no Brasil pelo apropriado nome de Bandeirante. Ela também transformou aos poucos seu veículo focado em estradas acidentadas em um carro maior e mais familiar. Na década de 80, a Land Rover já oferecia um elegante Range Rover. Ficou claro que o luxo não poderia mais ser ignorado, ao passo de ser apelidado de Rolls Royce da lama. Em resposta, a Jeep introduziu o Cherokee, evolução do popular Wagoneer. O povo americano queria um veículo que pudesse transportar pessoas, podendo dobrar ou tirar o banco traseiro, ser capaz de rebocar e levá-los para onde quer que eles desejassem
ir. O mercado de SUV começou a inflamar no final da década de 90, retirando o foco das marcas Jeep e Land Rover. Esses foram acompanhados por novos SUVs, de quase todos os fabricantes de automóveis, incluindo Mercedes e até Cadillac. Nos anos 2000, o Cadillac Escalade gerou surpresa em uma divisão envelhecida como a da General Motors. Basicamente, era uma versão de luxo de uma base originalmente construída para outros GMs, irmão do Yukon e da Tahoe. Se tornou comum entre artistas de hip hop. O Escalade era um dos primeiros Cadillacs que acertaram em compradores mais jovens. A marca finalmente encontrou lugar em uma nova geração, visando motoristas que queriam a aura de um veículo fora da estrada, mas que não queriam desistir de seus sedãs de alto desempenho. Outros fabricantes de automóveis visavam o mesmo. Compradores da BMW também tinham brilhos nos olhos ao verem esses veículos. Eles foram atendidos com o X5, o primeiro utilitário esportivo com o emblema da BMW. O X5 se diferenciava como um verdadeiro BMW, mas capaz de ser guiado praticamente em qualquer lugar. Os bons resultados de vendas do SUV de luxo gerou uma infinidade de modelos cada vez mais potentes e exclusivos. Outros fabricantes de automóveis foram estimulados a desenvolver projetos similares. Embora o mercado do SUV fosse crescendo, havia algumas desvantagens nítidas. O consumo de combustível era maior, a aerodinâmica pior, os grandes eram desajeitados para serem estacionados. O SUV também era considerado inseguro, sobretudo nas curvas. Isso gerou uma preocupação para uma empresa como a Volvo, que se orgulhava de ser considerada a construtora dos carros mais seguros do mundo. Ela então passou a desenvolver um SUV mais ecológico, de construção mais segura no chassi. A Volvo trabalhou para garantir que seu primeiro XC90 tivesse o menor aumento possível de consumo de combustível e emissões de poluentes do que os concorrentes. O crucial e mais importante teste padrão para a segurança ocorreu em 2000, no Centro de Segurança Volvo, com tecnologia de ponta, resultado de um investimento de $1 milhão. A obsessão da empresa com a segurança levou seu XC90 aos mais rigorosos testes que se possa imaginar. A Volvo argumentou que sua reputação com segurança não poderia ser destruída no seu SUV. Focou na segurança dos passageiros e maneiras de minimizar os danos causados a outros veículos em uma colisão. Quando chegou às ruas, o XC90 ganhou vários prêmios como carro do ano. A Volvo criou um utilitário Sport que manteve segurança e reputação da empresa, reunindo num só fora da estrada o que as pessoas queriam em um SUV. Perto da falência, a Porsche não podia ignorar a popularidade dos utilitários esportivos, especialmente entre mulheres. Em 2003, contrariando os puristas e dando que seria uma aposta final de vida ou morte, lançou o Cayenne. A Porsche esperava que esse SUV apelasse para as mulheres que queriam um companheiro enquanto seus maridos estavam usando seus 911. O Cayenne deu à Porsche um novo fôlego, aumentou sua oferta de produtos e logo vendeu muito bem nos Estados Unidos. Rapidamente, as ruas ficaram entupidas com SUVs. Não demorou muito para que alguns dos proprietários desses veículos descobrissem como ele poderia ser divertido, passando a ser um novo brinquedo. Alguns proprietários da Jeep se reuniram, onde eles poderiam aprender as habilidades necessárias para uma vida off-road. Os adeptos do Land Rover também começaram a frequentar esse clube, criando uma tradição de longa data com os proprietários. Em todo mundo, os motoristas ficavam realmente surpresos ao saber qual é a capacidade do seu veículo. O leque continha Ford Explorer, Jeep Grand Cherokee, Ford Expedition, Chevrolet Tahoe e outros que podem realmente fazer muito mais do que aparentam, coisas que só são possíveis com tração nas 4 rodas. Muitos SUVs percorriam longos caminhos, mas nem todos eram capazes no off-road extremo, coisas que os militares ainda estavam sonhando. Em 1979, o Jeep já demonstrava sua idade, o exército dos Estados Unidos iniciara a construção de um veículo com altas capacidades de mobilidade. Coube ao Humvee o trabalho de criar este novo veículo militar que estava pronto para revelar ao mundo sua versatilidade. O Humvee entrou em ação pela primeira vez no Panamá, onde foi usado para tudo, desde lançamento de mísseis a transporte de feridos. O Humvee selou sua reputação na Guerra do Golfo, onde encontrou o pior tratamento possível. Assim como o Jeep, o Humvee tornou-se o melhor amigo dos soldados e chamou a atenção dos entusiastas off-road ao redor do mundo. Os soldados queriam Humvees para seu dia a dia. Os militares logo teriam a permissão de comprar a versão civil. Chamadas de Hummer, agora com M no lugar do V, essas versões traziam motores GM, que possuíam uma série de Hummers para todos os militares que estivessem dispostos a pagar por eles. Enquanto estivesse em casa ou na cidade, é diferente de qualquer outro carro. Como é completamente diferente de qualquer outro veículo, não há concorrência no sentido da palavra. O Hummer era totalmente único, podendo chamar mais atenção nas ruas do que um Lamborghini ou uma Ferrari. A GM propôs domesticar os 2,60 metros de largura do Hummer. Para efeito de comparação, uma picape Ram 1500 tem 2 metros de largura. Assim surgiu o H2, que não teve as vendas esperadas. Era destinado aos chamados filhos dos combatentes, para compensar seus altos salários comprando um H2, dotado de estilo realmente único. Transmite aos outros como se o dono fosse alguém bem-sucedido, inimigo dos ambientalistas, e sem se importar com a economia de combustível, estimada em 4 km por litro de diesel, na melhor das hipóteses. Trilheiros questionaram a necessidade do H2. As pessoas que podem, logicamente, colocar algo assim para usar na lama. Se você é um administrador de empresas ou dono de uma fazenda, pode se imaginar usando um carro desses, tendo um carro para dirigir ao trabalho e depois tirar uma trilha. Mas o Hummer, claramente, não é para todos. Atualmente, o SUV se tornou uma espécie de vírus, uma epidemia mundial. Em todo o globo, as marcas brigam para oferecer o mais luxuoso e potente utilitário esportivo. A Alfa Romeo oferece o Stelvio, com 510 HPs na versão Quadrifoglio, seguido de perto pelo seu primo, Maserati Levante. Na Itália também temos Lamborghini Urus, a última palavra sobre desempenho em SUV. Oferece 650 HPs. Há fortes rumores sobre uma resposta da Ferrari ao Urus. É essencial para a sobrevivência da marca. Entre os ingleses, a Bentley, incomodada pela Volkswagen, exibe o Bentayga, que traz 600 HPs. Logo a Rolls-Royce, gerenciada pela BMW, lançará seu concorrente, o Cullinan, que deverá ser o mais luxuoso SUV de todos os tempos. Mas qual será o futuro do SUV? O mais próximo que temos disso está com o Tesla Model X, elétrico, com tração nas 4, autônomo,
com portas apelidadas de asas de falcão. Suas baterias ficam no chão do carro, gerando grande estabilidade. São 760 cavalos e praticamente 100 kg de torque, todos disponíveis desde a primeira aceleração. Pesando 2,5 toneladas, faz o 0 a 100 em pouco mais de 3 segundos. No Brasil, o Jeep CJ sempre foi figura comum nas ruas. O SUV raiz aqui foi representado pela Ford Willys Rural e Toyota Bandeirante. Já o nosso primeiro SUV moderno é atribuído a Chevrolet Veraneio. Tivemos ainda a Bonanza, uma espécie de Ford Bronco brasileiro. A Blazer, que resultou no final da produção da Ômega Suprema. Mas o SUV comercial, o off-road de shopping, foi aqui popularizado pelo Ford Export, seguido pelo Renault Duster. Atualmente, se uma marca quer sobreviver por aqui, precisa oferecer um SUV. Podemos explicar o fenômeno SUV em todos os lugares do mundo? Não é feminino demais como uma minivan, nem masculino demais como um super esportivo. Para as mães, pode acomodar bem as cadeirinhas de criança, ao mesmo tempo levar o equipamento de pesca dos homens. Se não for muito alto, tem acesso mais fácil para idosos. É tão versátil que já matou peruas, minivans e agora desbanca hatches médios e sedãs. Há um SUV para se encaixar em qualquer necessidade. Se o consumo de combustível não é a maior preocupação, você quer um carro para terrenos difíceis ou apenas um carro mais divertido, sempre haverá um SUV lá fora esperando por você. Hoje eu tô aqui com esse rapaz que não sabe ficar com meia no pé. Põe uma meia e já tira. Hoje o recado aí rapidinho. Eu sou Joyce Machado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tchau, pessoal!